Que prazer estar aqui. Eu vou falar um pouquinho do Sri Prem-Baba para vocês, porque hoje é uma noite especial em que ele está lançando o terceiro livro dele, Amar e Ser Livre. E só para dar assim, um briefingzinho da história dele, da vida dele, o Sri Prem-Baba é um brasileiro, mas ele é o representante da linhagem indiana Satya. E ele é um líder espiritual, ele é um líder humanitário, ele é um líder. Ele é um homem respeitadíssimo, por onde quer que ele vá. Pessoas do mundo todo se encantam com as palavras dele. E eu já tive a sorte de acompanhá-lo, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Uma vez eu fui para o Havaí, para um satsang dele. Quando eu cheguei lá, tinha alemão, japonês, inglês, holandês. Eu fiquei muito bem impressionada de ter um brasileiro cumprindo essa missão tão bem, de uma forma tão amorosa como ele faz. E, atualmente, ele está dividindo a morada dele entre Brasil e Índia. Ele tem um ashram em Rishikesh e outro na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso. Então, ele fica metade do tempo lá, metade do tempo aqui. E ele também viaja pelo mundo todo, visitando diversos centros que estão em desenvolvimento com base nos seus ensinamentos. O Sri Prem-Baba é também o idealizador do movimento Global Awaken Love, que tem como objetivo unir forças por meio de parcerias com organizações, governos e sociedade em geral, através de projetos e iniciativas onde os valores humanos estejam em primeiro lugar. Ele também é fundador do Instituto Awaken Love Action, que é uma organização social sem fins lucrativos, que tem como objetivo ressignificar as relações humanas. O Sri Prem-Baba fala de cultura de paz e traz essa cultura por onde quer que ele vá. O Instituto atua nas áreas de educação, sustentabilidade, saúde e tem projetos em desenvolvimento para atender o sistema prisional. Eu gostaria de agradecer à Livraria Cultura, à editora Demócrito do Mar e à editora Agir, e pedir todo o amor, toda a luz de vocês para chamar ao palco Sri Prem-Baba. Jai Ho. Para acompanhá-lo, gostaria de chamar também a atriz, poeta, escritora, apresentadora e produtora de cinema Bruna Lombardi, que assina o prefácio do livro Amar e Ser Livre, As Bases para uma Nova Sociedade. E, por fim, para fechar o bate-papo dessa noite, eu gostaria de chamar o jornalista e colunista Ivan Martins, autor dos livros Alguém Especial, lançado em 2013, e Um Amor Depois do Outro, lançado em 2015. Só para lembrar que, no final desse bate-papo, a gente vai abrir para 3 perguntas e respostas. Boa noite e um bom evento a todos. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos. Acho que é um prazer e uma honra estar aqui na companhia do Prem-Baba, de todos vocês. E eu queria iniciar falando um pouquinho da única pessoa aqui que não é extremamente conhecida, que sou eu, né? E o porquê de eu estar aqui conversando com vocês, participando desse evento. Eu fui convidado porque faz alguns anos, eu escrevo uma coluna sobre relacionamentos no site da revista Época. Eu sou jornalista. E alguém da equipe, alguém da turma do Prem-Baba, que me lia, achou que havia uma conexão entre as coisas que ele diz nesse livro e as coisas que eu venho dizendo há algum tempo, e me procurou, e eu fui ler o livro e saber um pouco mais a respeito do Prem-Baba, e, de fato, há uma convergência muito boa de ideias. Não é a mesma coisa, a gente não está na mesma trilha, para usar uma metáfora que a Bruna usa na introdução do livro, no prefácio ao livro, mas há uma convergência final a respeito da importância do amor e dos relacionamentos. E eu acho que é disso que
a gente está interagindo, é disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu acho que é isso que vocês estão aqui para escutar, né? Nos faz companhia aqui a Bruna, que dispensa apresentações, mas ainda assim eu vou fazer uma brevíssima, para lembrar que a Bruna Lombardi foi uma das primeiras pessoas que transitou com muita habilidade entre o ser vista e ser ouvida, né? Era uma mulher linda, como vocês todos estão vendo, e na década de 80 começou -se a se notar, começou a se perceber pelas coisas que ela dizia e fazia, que ela era muito mais do que uma mulher bonita, né? Era também uma escritora, poeta, produtora, como acabou de dizer, envolvida no mundo das artes e da criação. E uma outra coisa, passados esses anos todos, uma outra coisa que a distingue, ela também tem um casamento longo e bem-sucedido, que está se tornando uma grande raridade, como o Prembaba sempre nos lembra várias vezes ao longo do livro dele, né? Então, para começar esse bate-papo, antes de mais nada, eu queria perguntar para a Bruna o que a trouxe a fazer esse prefácio do livro. Como ela chegou até aqui. Bom, oi, tá funcionando, né? Em primeiro lugar, boa noite para todos. Que bom ter essa energia boa dessa plateia para uma pessoa tão extraordinária como Prembaba. E eu acho que a junção do que acontece em cada um desses eventos é resultado de uma busca de todos nós, né? De todo mundo estar querendo alguma coisa para dar um sentido e um significado às coisas do dia a dia, do cotidiano. Eu acho que viver é preciso, mas buscar é absolutamente imprescindível. E acho que algumas pessoas buscam respostas e concentram... não é a resposta pronta, mas ajudam a gente a buscar melhor. Então, com certeza, o Prembaba faz esse tipo de trabalho, outras pessoas fazem, e eu tive a oportunidade de conhecer e ter uma forte empatia imediata, e eu fiz o prefácio porque ele me convidou, é simples assim. Mas o que eu quero, assim, brevemente, o que aconteceu assim na minha história, muito recentemente, foi uma entrada numa mídia social que eu particularmente não estava interagindo com ela, mas eu tinha muitas páginas fake no Facebook, e um dia eu falei, bom, vou fazer uma oficial. E o dia que eu comecei a fazer essa oficial, aconteceram uma série imensa de eventos, pequenos e grandes, e eu percebi um enorme público precisando de palavras, de conforto, de ideias, de sentimentos, de emoção, de interação, de não solidão, né? Então, eu acho que o Prembaba está fazendo um livro sobre relacionamento, que não é só um relacionamento, são os relacionamentos. Nós somos todos conectados. Eu venho fazendo no meu trabalho de cinema, de tudo, a ideia da conexão. Eu acredito que nenhum de nós, por mais sozinho que possa se sentir numa cidade grande ou fora dela, está, de fato, sozinho. Nós estamos todos conectados, e a conexão entre nós é o grande trabalho de uma pessoa como o Prembaba, porque se eu conseguir, com o meu pequeno trabalho, dentro da rede social, vamos supor, ou do cinema, ou de onde eu puder, nos livros, onde eu puder interagir, se eu conseguir fazer as pessoas pequenas em volta de mim mais felizes, se eu conseguir fazer outra camada mais feliz e outra, assim como você joga uma pedrinha na água e vai formando aqueles círculos, essa pequena diferença, ela se expande e ela acaba exponencialmente tornando alguma coisa melhor. Se muitas pessoas fizessem isso, se cada um de nós pode fazer essa diferença, eu acho que justifica. Eu acho que todo mundo que está aqui quer, de alguma maneira, fazer essa diferença. E acho que ele é uma grande luz para que isso aconteça. Então, eu espero que cada um de vocês possa fazer essa diferença.
Prembaba, eu gostaria que você nos falasse um pouco a respeito do livro novo. A premissa básica dele é o amor. As pessoas escrevem sobre o amor há milênios, né? Fazem poemas e tal. Mas, com esse seu livro, você coloca o amor romântico numa dimensão quase cósmica, né? Ele é um instrumento capaz de modificar as pessoas e, através dela, as famílias e o mundo. Queria que você nos falasse um pouco disso. Sim. Boa noite a todos. Que alegria poder estar aqui com vocês e entregando, né, ao mundo essa mensagem. Eu considero esse livro um convite a uma profunda reflexão sobre as relações humanas, especialmente as relações afetivo-sexuais, né? Essa transmissão é baseada na minha observação. Embora eu seja uma pessoa espiritual, eu não me baseio na fé, em nenhum dogma, mas é a leitura, né, que eu fiz ao longo do tempo, né, na minha própria vida e da vida das pessoas ao meu redor, né. E eu considero que relacionamento, de uma forma geral, é o grande instrumento de aprendizado que nós temos aqui nesse mundo. Eu considero que, se a vida é uma escola, relacionamentos é a sua universidade, né? Então, tirando todo o romantismo, relacionamento é material de escola, é o principal material de escola. É através das relações que aprendemos sobre coisas que jamais poderíamos aprender de uma outra maneira. Aprendemos sobre humildade, aprendemos sobre aceitação, aprendemos sobre perdão, aprendemos sobre como lidar com frustração, como lidar com tristeza, como lidar com raiva, como lidar com ciúmes, com possessividade, como lidar com os nossos medos. É através das relações que temos a chance de olhar para essas partes de nós mesmos que se encontram trancadas em negação. Porque todos nós carregamos partes que não podemos chegar num acordo com elas, não é verdade? Parte de nós que temos vergonha, parte de nós que, infelizmente, não pudemos aceitar e, por isso, deixamos relegados ao plano da sombra. E, por estar no plano da sombra, faz de nós gato-sapato, faz o que quer, né? Eu considero que o amor é o solvente universal para todos os males. É realmente o solvente. É a medicina para esse momento crítico que atravessamos. E o amor em todas as suas dimensões. O amor tem muitas dimensões. Eu vejo que, realmente, ao longo da história, muito falou-se sobre o amor, mas pouco vivemos do amor. É minha interpretação, porque eu vejo que, ao longo dos últimos 10.000 anos de história, o que a gente observa é um mar de sangue. É um mar de sangue. O que a gente observa é muito medo, muito ódio e raras experiências de amor desinteressado. Posso fazer uma pergunta sobre experiência? À vontade. O livro é fundamentado em estudos ou é fundamentado numa vivência pessoal a respeito do amor erótico? Me dizem que o senhor hoje é celibatário. Você é celibatário. Sim. Mas já fui casado 3 vezes, já namorei muito. Então, eu estou falando da minha experiência, né? Da minha experiência e também da observação das tantas pessoas que chegam até mim diariamente. Eu me considero hoje um cidadão do mundo. Eu tenho visitado praticamente quase todos os países desse planeta, justamente para poder abrir caminhos para a cultura de paz e prosperidade, e tenho notado
notado que o maior desafio para o ser humano, independentemente da religião, independentemente da nacionalidade, independentemente de classe social, é como se relacionar com o outro de uma forma construtiva. É como estar, inclusive, numa relação afetiva com alguém que ele ama, sem machucar e sem se machucar. Esquecemos como fazer isso acontecer. E se o relacionamento íntimo é a célula da sociedade, e se nós não somos capazes de construir relações construtivas e verdadeiramente amorosas, o que podemos esperar da nossa sociedade? Se os filhos têm nascido dessa relação de guerra, de ciúmes, de possessividade, o que é que nós vamos esperar da nossa sociedade? Que é construída justamente a partir da família, que, por sua vez, é construída a partir de uma relação íntima. Então, eu considero que o principal desafio para o ser humano hoje é realmente amar uns aos outros sem se machucar e sem machucar o outro. No prefácio que você escreveu, Bruna, tem uma frase muito bonita que eu queria que você comentasse, que é bem nesse espírito. Você diz: amor e liberdade. Em geral, essas duas forças primordiais da vida não caminham juntas, sendo uma quase que a exclusão da outra. E, no entanto, a verdadeira sabedoria é jamais separar uma da outra. Explique isso para nós. O Prem acabou de falar uma coisa, o Prembaba acabou de falar uma coisa muito interessante, que é esse pequeno núcleo da relação familiar. E antes, só para um pequeno preâmbulo no que você está me perguntando, eu chego lá. Assim, é tão fundamental isso, não em nome de manter a família, não é essa a ideia, mas em nome de compreender o que uma família disfuncional pode gerar. Então, se você compreende que um núcleo familiar distorcido gera 4, 3, 2, 1 filho completamente disfuncional e que, por sua vez, vai gerar intolerância, ódio, serial killers e por aí adiante, você vai perceber o quanto isso pode mexer com todo o planeta. Então, você fala assim, será que se o Hitler tivesse tido outro tipo de família, ele teria feito o que ele fez? Porque eu acredito na raiz do amor do berço. Uma curiosidade, falei de serial killer porque, nos Estados Unidos, eu estava escrevendo um negócio, uma série para televisão, eu estava pesquisando sobre esse tipo de comportamento, uma coisa um pouco policial e tal, que não foge do assunto, porque eu descobri na pesquisa que o cara que vai no Rampage americano, aquele garoto que pega uma coisa e começa a matar um monte de outros estudantes, assim, a sangue frio, do nada, eles descobriram que uma das características em comum que esses garotos tinham é uma coisa que o americano chama detached, ou seja, ele não tem nenhum... Empatia. Exatamente. A empatia dele é zero e ele não tem nenhum tipo de relacionamento. Ele é frio e distante de qualquer relacionamento humano. E que isso vinha do fato de, quando ele era criança, ou bebê, ou, enfim, nos primeiros momentos de contato com o mundo, ele não foi tocado pelos pais. Tocado no sentido físico mesmo. Não teve aquela coisa que... Ou seja, olha como isto é essencial, isso é puro amor, né? O toque, pegar no colo, abraçar. Então, é tão fundamental isso que você pode imaginar o que isso altera políticos, socialmente, e todas as guerras e todo o banho de sangue que ele disse. Agora, desculpa esse pequeno preâmbulo, mas voltando à tua pergunta. Eu acredito que o amor
e a liberdade sempre pareceram mesmo uma coisa assim. Ué, se você casa, você está na prisão, ou seja, acabou sua liberdade. Claro, acabou minha liberdade, acabou, vou cortar as asas. Essa ideia, né, de agora você pertence àquilo. E, na verdade, nenhum amor que resista ao tempo, ele pode existir com o conceito de prisão. O amor ele tem que ficar porque ele quer ficar. Então, você tem que partir quase de um desapego, como tudo na vida. É isso. E essa sensação de isso não me pertence, ninguém é de ninguém. Eu amo esse homem, mas ele não é meu, ele é dele. Se eu amar de verdade, eu quero que ele seja o melhor que ele pode ser, assim como pode ser um filho. Eu não quero que meu filho seja meu e me pertença e não saia de casa. Eu quero dar a ele um fundamento, uma coisa profunda, as raízes que ele tenha segurança, mas eu quero dar asas que ele possa voar. Então, a sensação de liberdade, de dar a essas pessoas que você ama, seja o seu marido, o seu filho, o seu melhor amigo, assim, esse tipo de sentimento é um sentimento que vai bater imediatamente contra a ideia de possessão, portanto, a ideia de ciúme, portanto, a ideia de ressentimento, portanto, a ideia de insegurança. Portanto, todos esses falsos e inúteis sentimentos que são distorção, que a gente nutre eles e que eles simplesmente atrasam e atrapalham a nossa vida. Então, o amor de verdade, ele quer que você seja o teu melhor e que o teu melhor seja inteiro. E aí esse teu melhor vai se relacionar comigo, porque eu vou desenvolver o meu melhor e a gente vai fazer essa comunhão, esse infinito entre nós. Infinito enquanto dure, mas nada quer dizer que precisa ser duradouro, que precisa ser eterno, nada disso, mas que esse momento tenha esse grande respeito à individualidade. Bárbara. Algum comentário acrescentando? Belíssimo, é exatamente isso. Eu tenho dito que dentro dessa universidade, que são os relacionamentos, existe um teste final, os exames finais da universidade, né? E a última prova é justamente deixar o outro completamente livre, inclusive para não nos amar, caso ele não possa ou não queira. Então, eu acho que essa é a resposta. Se a gente entende o relacionamento como instrumento, né, de crescimento, né, de expansão da nossa percepção, né, da nossa capacidade, né, em todos os sentidos, incluindo prioritariamente nossa capacidade de amar, inevitavelmente, a nossa prova final é realmente conseguir querer que o outro brilhe, independentemente daquilo que vai acontecer comigo. Isso não é contra a nossa natureza, entre aspas? Nós não somos naturalmente possessivos quando amamos? Existem dimensões psíquicas que realmente existe essa necessidade. A criança, quando chega, ela desenvolve um ego que tem uma necessidade de amor exclusivo. Isso é realmente a natureza do ego, querer amor exclusivo. Mas nós estamos aqui justamente evoluindo em direção à nossa consciência maior. E essa expansão implica em amadurecer a ponto de abrir mão dessa necessidade de receber amor exclusivo. Precisamos aprender a lidar com frustração. Precisamos aprender a sentir até mesmo a tristeza de não estarmos sendo amados e nem, por isso, precisar ter que forçar o outro a nos amar se ele não tem essa condição, se não está podendo nos amar. Porque aí está a raiz da guerra, a raiz do jogo de acusações, uma das raízes do sofrimento humano, que é forçar o outro a nos amar quando ele não pode nos amar.
Baba, muita gente, eu percebo isso escrevendo, as pessoas me escrevem de volta, eu publico coisas, me escrevem de volta, e muitas vezes vem umas perguntas ou um sentimento que é assim: o amor acabou. As pessoas se tornaram muito egoístas. Elas buscam só o prazer instantâneo e, por isso, não há mais relacionamentos longos, consistentes, sólidos. O que você diria diante desse tipo de afirmação? Eu diria que, realmente, em algum momento, esse amor que quer ver o bem do outro, que inclui ver o potencial adormecido do outro e dá força para ele acordar, esse amor que dá liberdade e que experiencia a liberdade, em algum momento ele foi encoberto por camadas e camadas de ódio. A criança, quando chega nesse mundo, ela chega amando. Isso é da natureza do ser. Mas, aos poucos, ela aprende a sentir ciúmes, ela aprende a ser possessiva, ela aprende a odiar. E ela se esquece dessa sua real natureza, que é amorosa. Ela acaba, então, desenvolvendo essa necessidade de querer receber o amor exclusivo. Então, um outro centro é construído que faz com que ela dependa do outro. Ela acredita que a felicidade vem de fora e ela precisa, então, de alguma maneira, receber isso. Então, a vida dela é dedicada a desenvolver habilidades de forçar o outro a dar aquilo que ela sente que ela precisa. Mas porque, em algum momento, ela perdeu a conexão com a fonte, perdeu a conexão com esse amor. Esse amor ficou esquecido. E é por isso que eu digo que o principal desafio é justamente como desaprender a odiar, já que o amor já está lá. Já está lá. Mas como desaprender a odiar? Então, tirar as camadas. Tirar essas camadas, que foram adquiridas ao longo do tempo. Então, como é que a pessoa consegue superar a carência afetiva? Como é que ela deixa de ser inseguro? Como é que ela consegue ir além dos ciúmes? Como é que ela consegue ir além da possessividade? Como ela consegue? Agora fiquei curioso. Pois é. Exatamente esse é o grande presente que esse livro está oferecendo. É um processo que se dá através do autoconhecimento. Existe um método que eu proponho. E, nesse método, o primeiro passo é tomar consciência das limitações. É tomar consciência, inclusive, que existe os ciúmes, que existe a possessividade, e procurar, aos poucos, fazer relação, de causa e efeito, de onde vem, por que é que isso está se manifestando dessa maneira, onde foi que isso surgiu, e devagarinho você vai aprender que o que ocorre mesmo é que existe um encantamento com uma história que você contou para você mesmo. Você contou para você que você é ciumento, você contou para você que você tem ódio, que você é inseguro, e você ficou encantado com essa história. E aí o que eu estou ensinando é você acordar desse encantamento. Quem é você de fato? Você é essa pessoa que sente ciúmes, que tem tanto medo da vida, que é tão inseguro, que precisa amarrar o outro no pé da sua cama para você poder se sentir mais confiante? Eu vou mostrando pouco a pouco que não, que, na verdade, esse não é você. Isso é somente uma crença que foi construída e você ficou identificado com essa crença. Eu chamo isso de encantamento, um encantamento com a sua própria história. Então, o primeiro passo dessa metodologia é identificar o encantamento. E aí, pouco a pouco, você vai entrar em contato com sentimentos que, de alguma maneira, estão mantendo a identificação com esse encantamento. E aí você vai soltando isso, liberando, até que, pouco a pouco, você consegue realmente se desidentificar. Você mencionou uma palavra muito importante, que é medo. As pessoas, aparentemente, têm um medo enorme, dentro dos relacionamentos. Elas convivem com o medo. O principal medo, me parece, são dois, na verdade, mais de um,
Um é o medo de ser abandonado. E o outro, talvez maior ainda, é o medo de ser enganado. De onde vem isso? São coisas muito primárias, muito antigas, e estão lá no relacionamento de quase todo mundo. Que se repetem, porque a ignorância procria ignorância. Né? Então, é verdade que talvez o maior medo seja o da exclusão, seja o da traição, do abandono, porque fomos abandonados mesmo, porque fomos rejeitados mesmo, porque fomos humilhados mesmo. E estas marcas continuam no nosso sistema. Todos nós, sem exceção, carregamos feridas geradas pelo desamor, geradas por choques de exclusão, de abandono, de rejeição, de humilhação. E, por conta disso, nós simplesmente continuamos reproduzindo, reproduzindo e reproduzindo. E é nesta repetição mecânica que se baseia aquilo que eu chamo de velho casamento. Que é, basicamente, uma instituição que é construída com base num pensamento coletivo, que é fortalecido pela cultura, pela religião, fortalecido por impulsos inconscientes, né? Mas que, na verdade, se baseiam, né, justamente nesses sentimentos que nós estamos descrevendo, necessidade de domínio, de controle, uma forma de saciar a carência, uma forma de aliviar o medo, uma forma de tentar aliviar a solidão. Porém, a gente percebe que não é possível realmente eliminar esses sentimentos através do casamento em si. Você só consegue superar esses sentimentos através de um trabalho pessoal de autodesenvolvimento, onde o casamento é um instrumento. Então, é por isso que eu estou propondo um novo modelo de casamento, compreendendo que o outro é um espelho que te ajuda a se ver, né? Mas, para poder realmente haver parceria, tem que ter cumplicidade, tem que ter intimidade, os dois precisam estar de mãos juntas, não é possível ter segredos, se faz necessário transparência, se faz necessário honestidade, se faz necessário autorresponsabilidade, inclusive para poder superar as dificuldades que surgem dentro das relações, né? Evitando cair no velho e antigo jogo de acusações, que surge justamente por conta das inseguranças que carregamos e de um vício, né? De uma crença de que a felicidade depende do outro. Baba, deixa eu fazer uma pergunta para a Bruna, voltando para você depois. Existe essa ideia, quando você fala, tem essa impressão de que, se você fizer tudo certo, você vai ter um casamento feliz e frutífero por uma vida inteira, né? A minha impressão é contrária a isso. A minha experiência sugere o contrário, que as pessoas podem ser felizes ou tendem a ser felizes modernamente indo de um casamento para outro, vivendo relações sucessivas, felizes que uma hora terminam e iniciam uma outra. Qual é a tua impressão, Bruna? Você que tem um casamento longo. Eu acho que qualquer experiência, qualquer tipo de vivência pode dar felicidade. Eu acho que não existe uma regra específica e nem acho que existe um comportamento padrão, tem que ser assim, né? Para minha experiência pessoal, eu nunca sonhei na minha vida que eu ia ser uma pessoa que ia encontrar um príncipe. Nunca meu sonho de consumo foi entrar de noiva numa igreja, nunca. Eu tinha muita vontade. Eu sempre achei que eu ia ser uma mulher sozinha, que eu ia trabalhar muito, que eu ia viajar pelo mundo. Essa era a minha imagem de quando eu era adolescente. Essa era os meus sonhos de imaginar o que eu ia fazer na vida, né? Porque eu fui criada por pais muito liberais, independentes, mulheres na família muito fortes. Então, eu tinha uma imagem não de buscar no homem a minha segurança, mas de buscar na vida a minha experiência, a minha aventura. No entanto, olha que interessante, justamente uma pessoa que não pensava nisso foi encontrar um cara que
por quem eu fui criando uma vida em conjunto e a gente foi ficando a cada dia. A gente nunca falou assim, agora nos encontramos, somos apaixonados, isso é para sempre. A gente não teve esse momento específico, nem olhou para tão longe assim. A gente estava olhando ali, aquele dia a dia, aquele momento que a gente estava vivendo. Mas eu acredito que essa ideia, por exemplo, eu acho que todas as relações passam por dificuldades. Acho que tudo isso que a gente falou, que vocês falaram, de todos os sentimentos difíceis, mesquinhos, os desafios que uma relação pode ter, estão presentes, e acho que essa informação vem até no nosso DNA. Sabe, mesmo que você não saiba, você já traz essa informação, você já traz o medo de abandono de muitas eras. A gente, são sentimentos primordiais do ser humano, né? Mas, na hora que você se apaixona e aquele mundo fica todo leve, bonito, e que, portanto, você quer de verdade estar com aquela pessoa e vice-versa, por que aquele momento é só um fotograma no filme que vocês estão vivendo? Por que, de repente, por uma série de circunstâncias da vida, a gente permite que aquele momento não só se transforme, mas ele se destrua completamente? Porque a transformação, a mudança, é interessante. E eu acho que todos esses sentimentos, esse momento de ciúme, esse momento de dificuldade que toda relação passa, de cargas, de acusações, do que for, são grandes sinais que o universo está te dando de evolução. São grandes encruzilhadas pelas quais você está passando, que você tem que encarar e que você tem que fazer escolhas. Nesse instante, você pode escolher, quer saber, eu vou abandonar tudo e que se dane. Ou você pode dizer, eu vou trabalhar profundamente agora para entender tudo isso e me melhorar como ser humano e fazer a pessoa que está com você fazer exatamente a mesma coisa, porque o estar junto numa relação é absolutamente crescer junto. Não tem como. Isso qualquer relação, pode ser mãe e filho, pode ser marido, pode ser amante, pode ser quem for. Quando eu falava desde menino com meu filho, eu sempre falava assim para ele, Kim, olha, nós estamos enfrentando esse problema, é a primeira vez para nós dois. Eu não sei, você também não sabe, vamos encarar, vamos entender, porque eu também não sabia. Qualquer problema que a gente tenha é a primeira vez. Qualquer momento da nossa vida é a primeira vez. Exige estudo, exige trabalho, exige compreensão. Não adianta a gente querer passar batido e ir direto para esses sentimentos difíceis. Por quê? Porque a gente não tem vontade de encarar o sentimento difícil. A gente fala assim, vou deixar esse sentimento difícil lá longe de mim e vou por ali. Vamos tomar um vinho, entendeu? E pronto. Tudo bem, é ótimo, vamos tomar um vinho. Mas não que isso vá tirar o sentimento difícil do caminho. Você tomou um vinho e o sentimento difícil está lá. Então, ok, você adiou um pouquinho, está mais alegre. Mas vai chegar um momento que você vai ter que encarar esse sentimento difícil. Então, vamos encarar logo e tomar o vinho depois? É isso. É isso. Até porque o objetivo principal é a autorrealização. É a autorrealização. Então, o relacionamento é um instrumento. Pretexto. É um pretexto para que possamos acordar os nossos potenciais. Então, é fundamental que possamos enxergar as relações mesmo como instrumento de crescimento, como oportunidade de crescimento. Várias relações ou uma relação? Todas as relações. Todas as relações. Todas, absolutamente todas. São oportunidades de crescimento. Isso é bem o que você me perguntou. Assim, não importa se é um homem a vida inteira ou se são um monte de homens ou mulheres, enfim. O que importa é que cada uma daquelas relações você está se melhorando. Você está se melhorando como ser humano? De verdade? Você passou por aquela experiência? Você se melhorou e a pessoa se melhorou? Seja qual for a experiência, qualquer tipo de amor, né?
Não importa qual tipo de amor que você escolheu, que vocês preferem. Eu acho que ali é o que está em conta é o teu crescimento. Porque você, sendo uma pessoa melhor que você era ontem, você vai poder dar uma relação melhor do que você deu ontem. Então, a tendência de um relacionamento, a verdadeira, infinita natureza de um relacionamento é melhorar com o tempo e não piorar. Isso é muito interessante, mas é melhorar, assim, exponencialmente. Isso parece que eu estou falando uma coisa absurda, parece que eu estou falando um milagre, mas esse é o caminho certo. O resto são outros problemas que a gente deixou entrar dentro desse santuário. Isso. Sobre o livro, você acha que ele pode funcionar para as pessoas como uma espécie de manual para elas conduzirem bons relacionamentos? Ele tem essa finalidade, ele tem esse espírito? Ele teria essa utilidade? Sim, tem esse espírito. Exatamente. A minha ideia foi tentar iluminar os pontos mais escuros que surgem nas relações humanas e oferecer soluções práticas. Como lidar com uma determinada dificuldade que surge, como transitar do sofrimento para a alegria, como transitar desse velho modelo de casamento para um novo modelo de casamento, que se baseia nesses princípios que você acabou de descrever, de respeito, de transparência, de honestidade, de reciprocidade, poder manter o coração aberto quando o outro está com o coração aberto, poder estar presente quando o outro está presente. Eu acho que esse é realmente o grande presente que esse livro traz. Eu posso falar só uma coisinha? Eu acho que a pergunta que a gente se faz como um teste de amor é o seguinte: independente de estar comigo, eu quero que essa pessoa seja muito feliz? Esse é um grande teste. É isso, esse é o nosso desafio. Como conseguir isso? Vocês estão muito avançados. Eu estou na página 2 ainda. Baba, eu tenho uma frase muito bonita ali pelo final do livro, que eu acho que contém uma coisa ali bem simples e, ao mesmo tempo, muito bonita, que você podia nos ajudar a explorar melhor, que é, você escreve: você não pode ficar com o outro se não puder ficar consigo mesmo. Pois é. Eu sinto que só é possível estar bem com uma pessoa se formos capazes de ficar bem com nós mesmos. Muitas vezes a gente não se suporta, mas quer que o outro nos suporte. A gente não se atura, mas o outro tem a obrigação de nos aturar. Exatamente. Então, muitas vezes, parte do processo de desvendamento do amor é ficar sozinho. Às vezes, a medicina é ficar sozinho, para poder conseguir lidar com determinados sentimentos, superar medos, superar carências, até que esteja em condições de entrar de novo na universidade. Então, uma pergunta do público. Uma pergunta do auditório eu também acho legal. Sim. Fique à vontade. Um que represente o grupo. Não se sinta pressionado. Sim. Para ser o porta-voz do salão. Que responsabilidade. Eu queria que fosse falado, que fosse colocado um ingrediente que é muito legal quando a gente está falando de amor e de casamento, e limpando um pouco, né, essa visão distorcida de uma relação romântica. E eu percebo, pelo menos é uma percepção, uma visão, não sei se é baseada na minha experiência, que até mesmo a questão do romantismo, ela parece que ela se esvaiu, né, da nossa rotina e do nosso dia a dia, ou ela foi reduzida à questão da atração sexual, né, que essa sexualidade, ou a sexualidade afetiva, ela tomou conta, né, de muito do que a gente está acreditando que seja uma relação saudável entre duas pessoas. Eu queria trazer um pouco desse ingrediente, fazer essa provocação.
a respeito desse componente, né, da atração sexual e de como essas coisas estão se manifestando hoje nessa visão desse relacionamento mais saudável. Você quer botar sexo na conversa. Isso. Isso é com ele. Tá. Eu faço uma distinção entre 3 princípios da consciência humana, que é sexo, eros e amor. E eu procuro explicar detalhadamente nesse livro como que cada um desses princípios opera dentro de nós e na interação com o outro. Então, o sexo é um impulso instintivo, um impulso biológico, é do animal homem. A busca pela fusão através do encontro corporal. Eros é um impulso psíquico, é aquilo que conhecemos como paixão, que independe de sexo e independe também de amor. Eros é quando temos um arrebatamento e é onde experienciamos as primeiras notas do amor. O amor em si é um fenômeno muito raro nesse planeta. É isso que nós estávamos falando, que esse amor que realmente quer ver o outro brilhar de uma forma desinteressada, esse amor altruísta ainda é um fenômeno raro. O ideal é que esses 3 princípios possam operar em conjunto. Mas houveram distorções ao longo do tempo. E um dos principais motivos da distorção é a repressão da sexualidade, que criou a pornografia, que criou a promiscuidade, que criou exatamente a necessidade de dominação do outro para satisfazer impulsos sexuais que foram reprimidos em algum momento. Então, eu chamo essa distorção de luxúria. É quando você utiliza a energia sexual para ter domínio sobre o outro, para fazer do outro um escravo para atender seus caprichos e as suas exigências. Muitas vezes você não vê o outro, você está querendo satisfazer as suas necessidades. Mas isso é uma distorção que foi criada ao longo do tempo. E eu estou propondo justamente uma cura dessas distorções. Eu estou propondo que você possa integrar a sexualidade, a eroticidade, junto com o amor. E, para isso, se faz necessário olhar de frente para essas distorções que te habitam e que, de alguma maneira, estão criando sofrimento, infelicidade nas relações. Lamento, gente, a conversa está boa, mas o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer os músicos, agradecer Bruna, sobretudo o Baba, que esteve aqui, tendo essa conversa tão boa com a gente. Agora, assinatura dos livros, né? É isso. Realmente seria muito bom se tivéssemos tempo suficiente para se aprofundar nesse assunto que é tão vital, tão urgente. Mas eu vou, então, lhe convidar a ler o livro. Porque no livro eu realmente me aprofundo nesse assunto. Bem detalhado, bem explicado, porque agora, então, eu vou estar recebendo todos para poder autografar os livros. Agradeço também, Ivan, por esse suporte, por esse apoio. Bruna, mais uma vez. E a todos vocês que vieram aqui contribuir com essa transmissão.